Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do Multimentecast, onde as mentes se conectam. E hoje nós vamos conectar aí a uma mente brilhante, com muitos desafios. E eu quero te convidar a não sair daí, porque o conteúdo de hoje está top demais. Eu tenho certeza que vai te ajudar na sua vida profissional, você que é empresário, profissional liberal, na sua vida pessoal também, porque o convidado de hoje, muitos desafios, uma trajetória muito bonita de sucesso, mas também de desafios e momentos que teve que tomar grandes decisões. Eu tenho certeza que você vai assistir, vai te ajudar bastante, viu? Então aqui no Multimentecast você também evolui e de forma no Vascão da Gama, hein? Gratuito, você não paga nada, mas eu te peço desde já para você se inscrever aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito também, adiciona aí a nossa notificação e lembrando para você, você quer evoluir? Também não posso esquecer de agradecer o nosso patrocinador, a Evolua SBC. Você quer evoluir também nos seus negócios, no mundo do marketing digital, entre em contato aí. Tá passando aí na tela o nosso QR Code, acesse. Você que está precisando aí de redes sociais, gestão de redes sociais, identidade visual, logotipo, site e tudo mais para o marketing digital. Conheça então a Evolua SBT, agradecendo o nosso patrocinador. E eu vou já apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Ele, que é pai da Magê, da Maria Eugênia, casado com a Lília, e está aqui hoje conosco o Eugênio. Seja muito bem-vindo, Eugênio. Prazer, grande prazer estar aqui contigo nessa manhã. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu Imagina, sei da sua agenda, do seu agenda compromisso com a corrida. empresa. Mas, Eugênio, se apresenta então para o nosso público. Quem é o Eugênio? Bom, Eugênio, pai da Magê, 5 anos, uma graça, uma bênção, né? Que tem sido na minha vida. Casado já há 18 anos com a Lilian, conheci ela no trabalho, né? Nascido e criado em São Bernardo do Campo, né? Hoje resido na região da Granja Viana, em São Paulo. E numa trajetória de quase 25 anos no mercado de meios de pagamento, né, atuando aí em algumas empresas. E hoje cuidando de uma unidade de negócios, né, do mercado de distribuição de encomendas fracionadas, mercado de e-commerce. E formado, né, em administração de empresas, fiz pós-graduação e MBA em logística. E acabei conciliando, né, a vida acadêmica com os desafios da vida profissional. E estamos nessa aí, lutando a cada dia e tocando aí o dia a dia, com muita fé e perseverança. Bacana. Mas, Eugênio, tudo tem um começo, um início, né? Você, desde os 9 anos de idade, é isso? Começou a trajetória com o trabalho com a família. Conta um pouquinho para a gente poder É, me- conhecer me- melhor, né, a sua minha trajetória. trajetória começou aos 9 anos, ajudando num comércio da família, né? Meu pai ele era executivo de metalúrgica, de empresas. E naquela de, eu vou me aposentar, preciso de um plano B, né? Vou começar a criar alguma coisa já desde então. Ele era relativamente novo, tinha seus 50 e poucos anos de idade. E aí acabou montando um comércio, porque a família já tinha essa tradição, eu tinha tios comerciantes, né? Que já vinham dessa trajetória de comércio. E aí ele acabou montando uma mercearia aqui na região na divisa entre São Bernardo e Diadema. E aí sobrou para a família, né? Todo mundo ajudava, meus avós ajudavam no comércio e eu com meus 9 anos, minha irmã com 11 anos de idade, meio período a gente estudava e já meio período a gente começou ali a trabalhar e já tendo os nossos desafios, as nossas responsabilidades, né? Filho de dono você acaba tendo, né? Independente da idade, você tem uma carga de responsabilidade grande ali, né? E ali acabou, de uma certa forma, me ajudando bastante, né, nesse amadurecimento para a vida, né? Tive que, muito jovem, já assumir algumas responsabilidades. E o comércio foi até mais ou menos ali, eu me lembro, meus 15 anos de idade. Depois disso, né, ele vendeu o comércio, montou uma empresa, né, de locação de caçambas estacionárias aqui na região da ABC. Era algo novo também nesse segmento, por influência e indicação de amigos próximos. E essa empresa ele teve também durante 22 anos.
né? Então, dos meus 15 aos 17, eu acabei ajudando ele também, né, nessa parte de entrega, acho que eu já fazia um pouquinho de logística ali, já desde jovem, né? Só que eu acabei, na minha trajetória, né? O pai sempre chega para que você quer ser da vida, né? E aos meus 15 anos ele fala assim, o que você quer ser da vida, né? Minha irmã já tinha meio que respondido, né, essa pergunta, eu quero ser médica, né? E aí ele falou, olha, então você vai estudar num bom colégio, né, para entrar numa boa faculdade e fazer sua carreira. E quando virou isso, ele virou para mim e só tinham poucas escolhas. Falei, cara, você quer ser engenheiro, você quer ser médico, você quer ser dentista, você quer ser advogado, o que você quer ser, né? E você acha que ali foi uma decisão mais. Foi a Foi, primeira foi a minha, decisão acho a da vida, primeira acho que mais decisão, difícil de se a tomar. primeira decisão séria ali da vida, né? E aí eu falei assim, poxa, eu quero trabalhar, né? Porque eu já trabalhava, a gente tinha, entre aspas, né, uma meia remuneração, né? Ali uma boa mesada por mês, né? Que ele nos gratificava, né? Até por esse empenho, essa ajuda que a gente dava ali no dia a dia dos negócios da família. E eu tinha uma liberdade para comprar as coisas que eu queria, né? O tênis que eu queria, a jaqueta jeans que eu queria, né? E aí, naquele momento, eu falei assim, poxa, eu quero seguir essa trajetória, eu acho que está dando certo e eu me dou bem, né? Sou esforçado, né? E eu quero seguir essa trajetória. E aí eu me lembro que ele virou para mim e falou, olha, então você vai entrar numa escola técnica, tem duas opções, na época era o Senai, ou a Escola Técnica Estadual aqui de São Bernardo do Campo, a Lauro Gomes. Falei, você vai prestar um vestibulinho ali, né? Você entra em uma dessas e você saindo depois de 3 anos, você tem um emprego garantido em alguma indústria, né? E naquela época era muito forte, né? Essa parte, esse polo industrial aqui, principalmente na região do ABC, né? E aí, neste momento, eu falei, é isso que eu quero, né? E aí fui fazer técnico em eletrônica. Já tinha na minha mente que na sequência faria engenharia em telecomunicações, né? E aí, quando eu estava no terceiro ano do colegial técnico, você precisa fazer um programa de estágio, né, para cumprir a sua jornada, sua carga horária ali, né? E aí eu entrei no meu primeiro emprego fora desse universo familiar e foi para fazer um estágio de 1.000 e poucas horas para a conclusão do curso. E aí, de lá se deu toda a minha carreira nesses últimos 25 anos, desde de 99, 2000 até então. E acabei ingressando numa empresa de telemarketing, fazia um suporte Telemarketing. técnico por telefone. Fiquei 6 meses, o estágio era de 1 ano, mas eu fiquei 6 meses ali. E aí, acho que por conta dessa dedicação e dessa ascensão, a supervisão já falou assim, cara, você é um atendente que se destaca e eu queria dar outras oportunidades, né? E aí, naquele momento, já passei a ser backup de supervisão. Depois, mal tinha completado a carga do estágio, fui promovido a supervisor. E aí os primeiros desafios, né, desse mundo corporativo, né, de você fazer gestão de pessoas, né, gestão de resultados. E aí assumi uma equipe com 19 funcionários, né? E eu tinha só 19 anos de idade, né? Mas eu acho que essa bagagem no comércio, mesmo sendo um adolescente ali, tendo uma responsabilidade, né, sobre os negócios, né, sobre o financeiro, e sobre os próprios funcionários, né, do comércio, eram poucos, a gente trabalhava ali com 4, 5 funcionários, mas já tinha um nível de cobrança, né, nesse sentido. Acabei conseguindo desenvolver e aí o cliente que contratava essa empresa gostou do meu trabalho, me deu uma oportunidade, fiz grandes amigos e tenho essas amizades até hoje ali. E aí foi uma ascensão, né? Acho que durante 8, 9 anos nessa segunda empresa que eu fiquei foram 7 cargos, né, e posições diferentes, né? Eu brinco que ou crescia verticalmente ou horizontalmente, né? Horizontalmente que a gente fala às vezes você não tem um aumento de salário, mas você tem um desafio na mesma posição, numa outra área, um processo novo, um desafio novo, um negócio novo. E ali foi uma escola para mim. Ali realmente foi uma escola, uma das maiores empresas hoje no mercado de adquirência, né?
foi líder, né, acho que é líder até hoje, do segmento. E ali fui conquistando, né, cada vez mais espaço, né, credibilidade pelo meu trabalho. E saí de lá depois de quase 9 anos, 9, 10 anos mais ou menos, e aí fui para um outro adquirente também que estava começando num mercado que estava quebrando um duopólio que existia na época, né? Na época, para processar cartões no país, você só tinha 2 adquirentes, né? Os mais famosos, né? As bandeiras Visa processavam na VisaNet, que hoje é a atual Cielo, né? E as bandeiras Mastercard processavam no adquirente Redcar, né? Famosa, né? Famosa Redcar. Era aquelas maquininhas ainda que você colocava o cartão e parecia que tava... No começo era o que a gente chamava de reco-reco, né? Era, você colocava... Eu sou novo, hein? Pelo amor de Deus. Acaba denunciando um pouco a idade, né? Mas no começo você colocava o cartão na decalcadora, né? O pessoal falava mata-pulga. E com aquele papelzinho você levava no banco e o estabelecimento comercial, né, recebia por aquele dinheiro, por aquela transação. E o portador do cartão recebia a fatura depois no fechamento do mês na sua casa, né? Esse era o modelo de pagamento manual no país. E depois se tornou eletrônico com as maquininhas. Isso vem evoluindo, né, nos últimos 25, 30 anos. De maneira bem expressiva aí, né? Mas antes de chegar aí, Eugênio, você falou da empresa de telemarketing, hoje em dia é um pouco meio discriminada, né? O pessoal ainda, vou trabalhar com telemarketing. E o que é interessante, você aceitou esse desafio de entrar por uma empresa de telemarketing e foi ali que você cresceu. Claro, você trouxe essa bagagem da família, que te ajudou bastante, mas como foi para você ali aceitar esse desafio? Chegou a passar em algum momento na sua mente, poxa, serviço meio maçante, ficar ligando para casa das pessoas, né? Porque o telemarketing não é fácil, né? Mesmo se for para casa das pessoas, é para o cliente, porque são várias vertentes ali dentro do telemarketing. Como é que foi para você esse momento ali de aceitar o desafio e depois aceitar um rapaz jovem ainda, né? Como líder ali? Eu acho assim, tudo é a forma com que você encara, né, a profissão, o desafio. Realmente, você falou um ponto importante, o telemarketing, na ocasião, e acho que até hoje era uma profissão, né, meio julgada, né, nesse sentido. A pessoa fala, quem não tem profissão precisa de um bico, né, não consegue se firmar, não tem uma carreira, não tem uma formação, dá para ser atendente de telemarketing, né? Ela é meio descriminalizada nesse sentido. Isso é um fato, né? É uma realidade dura. Mas logo quando ingressei no mundo corporativo, teve uma gerente de RH que ela me falou uma coisa que acabou explodindo um pouco minha mente. Ela falou assim, independente do trabalho que você atua ou a posição que você ocupa. Pode ser um trabalho prazeroso, pode ser um trabalho chato, pode ser um trabalho maçante. Faça com o seu melhor e faça com prazer. Entregue como se fosse o único trabalho que você tem e você vai fazer o seu melhor, né? Aquilo me marcou e marca até hoje, né? Por diversas vezes a gente tem situações, projetos, fases, contratos, clientes para entregar que não são fáceis, são difíceis, são questionadores. Você fala, pô, você acha que eu deveria estar fazendo, preciso me prestar? Cara, a partir do momento que você fala, não, eu vou entregar o meu melhor, ainda que ninguém queira, ainda que seja difícil, mas E que pareça também que ninguém tá vendo, né? Porque a pessoa tem que, poxa, mas eu tô fazendo, ninguém tá me enxergando. Exato, né? E aí eu falei assim, a partir desse momento, assim, o teu trabalho aparece, você é reconhecido, você é enaltecido pelaquela tua entrega, né? E muitas vezes muita gente tem uma repulsa, né? Para fazer determinado trabalho nesse sentido, né? É que hoje em dia as pessoas, elas são imediatistas, né? Você que está nos assistindo, você ouviu esse relato do Eugênio, e é esse momento, né? É uma briga ali com a mente, né? A pessoa ela começa a trabalhar numa empresa
Aí, dependendo do que ela tá fazendo, ela se acha desmerecida com o que ela tá fazendo e ela já quer sair e ir para outra profissão. Ah, não, vou procurar o que é melhor para mim. E às vezes aquele momento dela é a experiência e é o momento daquilo que ela tanto almeja, e é o que você falou, a entrega de fazer o melhor, como se fosse para ela. Alguém vai ver. Alguém E vê. ela vai ser reconhecida. Porque Você é o que se você falou, destaca. de fazer com amor, né? Não, e você se destaca, não tem como, né? Assim, acredito para mim que assim, todo trabalho ele é digno, né? Ele acaba, né, edificando o homem. Pode ser um trabalho marginalizado, como um lixeiro, um gari, um faxineiro, né? Um trabalho primário, assim, de base, da base realmente. Mas eu vejo, assim, e até me brilha os olhos quando eu entro, às vezes, num posto de gasolina, geralmente, né, esses de rodovia, você tem, né, são grandes, e aí você vê sempre ali um faxineiro de suporte. Pô, você vê pessoas que trabalham com um sorriso no rosto, né, você vê com uma felicidade, e você perguntar, você tá feliz? O cara vai falar para você, cara, tenho emprego, levo comida para minha casa, criei meus filhos, né? Então, quando você se posiciona em fazer algo, né, com o teu melhor, com prazer, enxergando que aquilo é digno, de uma certa forma, vai te trazer uma remuneração, essa remuneração vai te trazer um sustento, esse sustento vai fazer você criar bem o teu filho, vai trazer comida para tua casa, né, vai fazer você conquistar as coisas materiais que você almeja, que sua família necessita. Cara, não tem como, é natural. E assim, a partir do momento que isso acaba, né, aparecendo, esse seu trabalho, não tem como as pessoas não enxergarem e aí você conquistar novas posições, ser reconhecido pela essa boa entrega que você faz e conquistando cada vez mais, né, posições maiores em outros níveis e aí isso, consequentemente, né, a tua remuneração aumenta. Eu por, por anos na minha vida, e acho que até hoje, eu nunca persegui salário. Salário para mim sempre foi consequência da boa entrega. Sim. Você entende? Salário sempre é uma consequência da boa entrega, da tua dedicação. Eu acho que a pessoa que já começa, não, mas eu preciso ter tal cargo e preciso ganhar tanto, já começou errado. Porque assim, aí alguém vai apontar para você e falar assim, mas você está preparado para essa posição ou para ganhar esse montante? Quais qualificações você tem? Quais experiências que você tem? Aí já começa da tela azul, né? A pessoa trava. E aquela Então, coisa, não é o preço, é o valor. é Porque tem a exato, diferença do preço e o valor. A pessoa está exato, procurando preço, eu quero ganhar tanto, mas qual o valor que você vai entregar para aquilo? Que é a lei da semeadura, né? Você tem que, o exato. que você planta, você colhe. E às vezes é o que você falou, o cara não entrega com amor, não entrega, não faz o seu melhor, e aí ele quer colher E, algo que ele não e está eu plantando. acho que essa dignidade que ela nasce na essência da entrega tem muito disso também, né? É, o teu trabalho, ele te traz uma remuneração financeira, é uma troca com as empresas, né? Para o Sim, empregador. A partir do momento que você entrega com dignidade e faz o teu melhor, volta esse transbordo. É a lei da semeadura, como você comentou, né? Muitos falam que é a lei do retorno, né? Mas é isso, né? Várias ciências explicam isso, né? Mas tem essa questão e automaticamente volta para você e volta em forma de crescimento, de novas oportunidades. Não tem como. E o inverso é verdadeiro. Eu já vi muita gente que se presta a perseguir um cargo ou uma posição e não é feliz. Você fala e às assim, vezes cara, quando alcança também não consegue ter uma entrega para fazer acontecer ou, com todo o time. ou abriu mão de tantas coisas pessoais ou até mesmo dos seus valores, né, pessoais, que a pessoa acaba não se achando mais. Falando, às vezes eu já vi casos que a pessoa fala, cara, não estou me reconhecendo, esse não sou eu, ou eu sou a pessoa que eu não queria ser, ou na empresa eu finjo um personagem porque o cargo me exige, a posição me exige. Cara, mas por que você não abre mão, não larga? Ah, mas aquilo já me acostumei com essa remuneração, já estabilizei um padrão de vida, né, para minha família
que agora eu não consigo voltar atrás. Sempre você pode voltar atrás, né? Mas eu acho que, se me perguntarem, cara, você faria tudo de novo? Sim, faria tudo de novo, E, né? e Porque naquele momento do telemarketing, que é bem bacana isso. Você se entregou, se doou, deu o seu melhor e de repente você se vê um jovem como um líder. Como é que foi liderar? Porque assim, ali tinha um mix de pessoas de idade, pessoas já com vícios, pessoas jovens, e de repente um jovem, porque tem muito isso na empresa, ou no mundo corporativo também. Ah, um rapaz jovem, eu sou de mais idade, eu tenho que, né, respeitar. Como é que foi para você esse desafio de liderar um time ainda jovem? como assim, em todas as minhas trajetórias, né, eu tive que amadurecer, né, ou assumir posições já sendo muito jovem. É, eu aprendi, esse foi no telemarketing, na empresa de telemarketing foi o primeiro grande desafio, né? Quando eu assumi essa equipe, eu tinha recursos ali com 35 anos de idade e eu tinha 19 anos. E recursos com 35 anos de idade que tinha 2 anos e meio de casa. Então eu era um jovem, né, de idade, jovem na empresa, no cargo, né, jovem na posição ali, né? Mas eu falo que tudo é uma questão de tempo. Naturalmente, de novo, é tudo do seu posicionamento, né? Você fazendo uma boa entrega, os seus próprios liderados reconhecem o teu valor, respeitam a tua posição. É uma questão de tempo. Eu sempre falo que é uma questão de 2 a 3 meses, geralmente, para você conquistar, né? Porque a pessoa fala assim, não, realmente o cara tá onde está porque tem bagagem, tem capacitação, né? Entrega aquilo que a posição exige, que o cargo exige, né? Isso foi quando eu virei também supervisor e coordenador nessa outra empresa que eu fui na sequência, né? E depois, quando eu saí dessa segunda empresa, que eu fui para a terceira empresa, na época era a GetNet, do Grupo Santander, eu fui gerente com 28 anos de idade. E existe até um preconceito, né, de que essa idade era... Geralmente a pessoa era muito incipiente, né, era muito imatura, né, para a posição, para a cadeira, para o nível de estabilidade emocional, né. E hoje a gente vê até um movimento inverso, né? A gente vê CEOs de grandes corporações com 30, 35 anos de idade, né? Até menos do que isso, né? Pessoas em posições de alto nível, altos executivos, em altos cargos de liderança, cada vez mais jovens, né? Lógico, a formação ela é mais acelerada, o nível de informação hoje ele é mais acelerado, né? O tipo de curso e acesso que você tem hoje, né, para esse preparo, né, você tem um leque muito maior de opções, né, não é só a vida que te ensina, não são só os anos de experiência na cadeira, na prática, na execução que te formam, né, te moldam, mas eu acho que tem ainda eu, né, com 44 anos, eu vejo que às vezes a casca que a gente forma ao longo do tempo, né, que a vida nos ensina, que o tempo constrói, ela ainda faz um diferencial. Ela faz um diferencial em algumas tomadas de decisão, te traz uma segurança maior em algumas questões, na análise de alguns cenários, da forma com que você enxerga algumas situações. Então esse calo, essa casca, né, que a vida te traz, principalmente no ambiente corporativo, a idade e o tempo, ele te revela essas coisas, essas variáveis importantes, vamos dizer assim, que o muito jovem não passou, né? Por mais que você tenha uma boa academia, uma boa escola, um excelente curso, uma excelente experiência internacional, um excelente network com pessoas de ponta, o tempo às vezes te ensina muita coisa, né? Eu tenho para mim que o tempo é o senhor da verdade, né? E ele acaba te ensinando e trazendo essa maturidade. Ele não pode te engessar, Sim, né? sim, Porque às verdade. vezes também a gente fica numa zona de conforto achando que, eu já vivi tudo que tinha que viver. Não, a gente sempre está numa condição de aprender, né?
Sempre temos oportunidades de aprender e a gente também não pode se prostrar e falar assim, não, ou ignorar os fatos, né? Não, essa pessoa não sabe o que está falando, é muito jovem, né? Ele não pode te colocar nessa posição de comodismo, de conforto, e até te gerando preconceito em relação ao novo, né? Isso não, a gente tem que aprender sempre. Mas foram esses desafios aí que eu tive, né? E a trajetória me mostrou nesse sentido, começando lá nessa empresa de telemarketing. Eu não, nem sei se a gente pode comentar os nomes das empresas, né? Pode, Assim, fica à vontade. Depois o mas diretor vai cobrar os royalties, mas beleza, é brincadeira. Não, aqui você pode ficar à vontade. Mas, ô Eugênio, o que é interessante é o que você falou. As empresas parceiras que foram vendo o seu trabalho e você foi recebendo proposta para trabalhar em outras empresas, né? sim, Eu até brinco, né? A gente estava brincando aqui antes de começar o podcast, que é igual um jogador de futebol, né? Ele está num time, é contratado para ir para outro time, tem sempre alguém olhando lá. Então, esse também é parte lá do início que você disse, da entrega, com amor, se dedicar. E às vezes a pessoa menospreza, por mais que seja simples o cargo ou a posição que ela tem no momento, ela não se posiciona, então muitas vezes perde grandes oportunidades, porque parece que não, mas a empresa aqui não está me vendo. Mas faz o seu melhor, porque alguém vai te ver mesmo que seja fora. exato. E aí você foi chegando aí, já a gente vai falar da empresa atual, o momento atual que você está, né? Agora eu queria perguntar para você, qual foram, porque isso é uma palavra que cerca a mente de qualquer um, todos passam por isso. Quais foram os seus maiores medos desde quando você entra ali no telemarketing, para ser um líder ali, liderando a galera, para ir trabalhar nessas empresas como a VisaNet, Cielo, GetNet, uma multinacional, né, do Grupo Santander. E quais foram os seus medos e como você passou essas barreiras do medo para poder assumir grandes responsabilidades aí nesse mundo corporativo? Eu acho que sempre quando você dá um salto, né, ou encara novos desafios, tem aquele friozinho na barriga, né? E eu acho que tem uma autocobrança. É um pouco da minha essência, da minha característica, né? Eu tenho uma autocobrança comigo, isso desde novo, né? Acho um pouco de ter assumido essa responsabilidade com os desafios pessoais da família ali, o comércio da família. De uma certa forma, houve um preparo para a vida, né? Me trouxe muita bagagem, muita experiência, né? Até antes do tempo natural, acho da ordem natural das coisas, mas eu não critico, né, esse amadurecimento de uma forma acelerada, né? Pelo contrário. Até sempre recebi alguns feedbacks na vida, as pessoas falam assim, pô, mas você parece muito mais maduro pela idade que você tem, muito mais velho, né? A gente acaba até ficando um pouco mais desgastado, né? Eu falei, não aparento a idade, né? O pessoal brinca, né? Rodou de sem óleo, de pneu murcho. Os mais próximos até tiram um sarro nesse sentido. Mas os desafios, eu acho que o desafio ele é muito importante. O medo para quando você assumir novos desafios, ele é importante, porque ele te gera automaticamente um passo e um olhar mais cauteloso, né? Te faz mover com mais segurança, né? Será que essa decisão é realmente a melhor decisão? Será que este momento é o melhor momento para essa tomada de decisão? Quando você passa a assumir cargo e posições importantes, você tem uma influência direta na vida das pessoas. Direta. Você tem quem é gestor hoje às vezes não tem ideia do poder que você tem nas mãos, né? Tanto para elevar uma pessoa, né, e fazer essa pessoa crescer na vida, quanto para você destruir, né? Eu vi pessoas assim que ficaram doentes e tiveram a vida pessoal destruída, a carreira destruída por conta de maus gestores, né? Assim, traumas assim irreversíveis, precisaram de tratamentos médicos, né? Com psiquiatra, com remédios. Então, às vezes, quem está num cargo de liderança, de posição, de tomada de decisão, tem que ter muita consciência em relação a isso. E essa foi
um dos medos que eu tive, né, sempre tive, era exatamente de dar esses passos com segurança, tomar essas decisões com o melhor discernimento possível, né? Lógico, às vezes numa cadeira você é exigido por resultados, né? E esse resultado você depende de pessoas, não tem como, né? Uma engrenagem, processos, pessoas e consequentemente resultado. Você é o gestor que linka, né, essas variáveis e faz sair o produto pronto do outro lado. Então eu acho que esses medos e essas inseguranças ao longo não foram talvez medos, né? Você fala assim, são desafios, né? São desafios, né? O medo ele não pode te paralisar, né? Ele tem que ser uma mola propulsora para falar assim, olha, eu vou entendendo, né? Eu vou administrando e vou entendendo meus limites, a minha capacidade, e você precisa saber ter um equilíbrio emocional para lidar com isso, né? Porque senão também o inverso é verdadeiro, você paralisa, né? Literalmente. Exato. E talvez seria esse a maior dificuldade hoje das grandes corporações, que é alinhar e ter esse equilíbrio, não ver o funcionário só como a necessidade profissional que a empresa exige, mas também o lado humano, né? Humanitário. Você Porque não às pode ver vezes como um número, né? não pode ver como Não número, vê. exatamente. Porque as pessoas têm sentimento, têm famílias, como você falou, porque você estando numa posição que você tem as decisões, você pode tanto destruir como dar esse up na profissão, a pessoa ser melhor. E como equilibrar isso? Como você faz hoje, né, até para os nossos empresários, porque não é só no mundo corporativo de empresa, mas o cara que é empresário também, ele tem o seu pequeno negócio, ou médio, pequena, grande empresa, ele tem que ter tudo isso, porque não é o tamanho da empresa que vai trazer isso de entendimento. Mas desde o pequeno, porque é uma trajetória. A empresa pequena, é dentro de casa, da família. Como equilibrar isso? Eu acho que o melhor equilíbrio é você estar próximo das pessoas, né? Independente, hoje na minha posição, eu falo assim, comecei a ficar preocupado quando você começa a ocupar cargos que você não conhece mais o nome de todos, né? E aí, nessa minha última trajetória, né, que eu estou aí nos últimos 7 anos nessa companhia, eu falei, poxa, eu comecei a ficar preocupado de uns 2, 3 anos para cá, mas eu falo assim, poxa, você tendo ali 300, 400 pessoas abaixo de você, é difícil também você realmente guardar o nome de De todo todos, né? mundo. Mas eu acho que assim, essa proximidade com as pessoas, né, com seus liderados, independente do tamanho da corporação, né? E aí quando a gente vai subindo em alguns cargos, né, na matriz hierárquica da companhia, acho que principalmente com seus diretos é importante você ter essa proximidade de entender, conhecer as pessoas, conhecer as suas origens, né? Pode ser um pequeno comércio que você tem lá 2, 3 funcionários, mas eu acho que é importante você ter essa proximidade com as pessoas, né? Eu sempre tive para mim e eu sempre repasso isso para os meus diretos, né? Eu falo, ninguém sai de casa à toa. Ninguém Verdade. passa 2 terços do teu dia, né? Para ser infeliz, para fazer algo forçado, para fazer algo obrigado, para fazer algo que seja um peso, um fardo que, poxa, aquilo me consome, eu odeio isso. Cara, então para que você está no lugar errado, você tem que procurar outra coisa, vai ser feliz, né? Então eu acho que quando você passa a conhecer, né, melhor a necessidade das pessoas, né, por que a pessoa está ali, né, o que você pode contribuir com a vida dela, profissional e pessoal, acima de tudo profissional, no desenvolvimento, apresentando um plano de carreira, um plano de crescimento, você enquanto gestor ali sobre o seu liderado, você tem essa obrigação. Você é um coach natural ali da vida, né? Eu sempre tive a graça de ter equipes, né, que muitas vezes a equipe faz por você, não faz pela empresa. Salário, olerite, cair ali no dia certo todo mês é default, né? É obrigação, é consequência.
mas está ali na barra do dia a dia, superando os imprevistos, né? Se dedicando àquele um pouquinho a mais. Nossa, hoje caiu o mundo, mas cara, como é que a gente acaba se reerguendo para amanhã e estarmos bem? Tem que ficar hoje até meia-noite, até às 10 da noite, cara, a gente tá junto aqui e se não for suficiente, a gente vai chamar mais gente. Então, assim, quando você passa a ter essa sintonia fina com seus liderados, você tem uma equipe poderosa, você tem uma equipe na mão, uma equipe que está lá para o que der e vier e quer fazer a coisa dar certo contigo, né, enquanto líder. Então eu tive sempre essa felicidade, né? Essa proximidade e acho que sempre o cafezinho, né? O bate-papo no almoço, né? A gente fala assim que é o corporativo não sendo tão corporativo, né? Que você se dedica para estar um pouco mais próximo, né? Acessível às pessoas e as pessoas te acessando também. Porque naturalmente um líder, as pessoas te têm como referência. Né? Eu tive vários funcionários que falaram, cara, meu sonho é ser igual a você, trilhar o mesmo caminho que você trilhou e ter o mesmo sucesso que você teve. Então isso é bacana. Você tem essa carga natural desse compromisso de ser uma referência positiva para as pessoas e não negativa, né? E nessa parte de conhecer e desenvolver, eu já tive funcionários assim, que quando eu saí da empresa, cara, eu queria te dar um presente, e esse presente não é só por mim, ganhei uma caixa de bombom, eu lembro na época, é pela minha filha de 4 anos, né? Porque no dia que eu estava desesperado e pensei em abortar, você foi para uma sala, tomou um café comigo, me acalmou e falou para eu manter a calma, eu tinha insegurança se eu ia ter um emprego ou não, você me deu essa tranquilidade. E hoje eu sou uma mãe feliz, eu sou, né, a pessoa mais feliz do mundo por ter ela, né? E eu preciso te retribuir de alguma forma. E me deu simbolicamente aquele presente, sabe? Então quando você olha que um bate-papo de 15 minutos mudou a vida da pessoa, num posicionamento dela ser mãe, de dar uma tranquilidade, aí você fala assim, poxa, todo gestor deveria entender isso, né? O grau de responsabilidade que ele tem de influência na vida das pessoas. E é natural também a gratidão do funcionário, do colaborador, em se dedicar ainda mais no trabalho e falar, nossa, aqui eles estão me olhando, eles estão vendo o meu lado. E nesse caso, salvou uma vida, né? Exato. Salvou uma vida. Parabéns, Eugênio, por a história, mas a gente sabe que essa trajetória tem todo um conhecimento. Às vezes, o pessoal que está em casa não é só a experiência profissional, você também tem que ter um conhecimento além das fronteiras da empresa, não é aprender só com o seu chefe e liderar, é o que você está falando aí, o líder não é mandar, mas é aquele que faz para que todos façam junto, né? Exato. Eu tenho para mim alguns atitude, princípios, né? Que assim, respeito e principalmente o respeito hierárquico, você se conquista, você não impõe. É igual um pai com um filho. O filho vai aprendendo ao longo da vida a te admirar e respeitar como pai. Você não chega da noite pro dia e fala, não, você tem que me respeitar porque eu sou seu pai. Se chegar nesse estágio, você já perdeu o filho. Tá? Então é uma construção. E aí eu costumo dizer, né, que quem é casado sabe, né? Todo mundo conhece muito bem o seu companheiro ou sua companheira, né? No caso da minha esposa, a gente chega num estágio, e muitos, né, acho que vão se familiarizar com o que eu estou falando. Você olha para tua esposa, né? Você já sabe o que ela está pensando, você já sabe qual é a resposta para a pergunta. Só no olhar. Só no olhar. Então, assim, mesmo. você se conecta pelo olhar. E eu costumo dizer que durante toda essa minha trajetória, eu atingi esse estágio dentro das companhias, das corporações que eu passei, com os meus diretos. Eu entrava em salas de reunião, às vezes para discutir um problema pesado, um contrato, uma situação delicada num projeto, com um fornecedor, com uma determinada operação, com um determinado resultado. E ali, às vezes, eu tinha 2, 3, 4 diretos e eu olhava para os diretos e a gente já se comunicava, né? Então, acho que o líder e o seu liderado, seus liderados, você precisa estabelecer essa sintonia fina também.
E você não chega falando assim, cara, o que eu te falar você tem que acatar e não me questiona, você tá aqui para obedecer, eu tô aqui para mandar você cumprir, executar. Eu falei, cara, não é, né? Ainda, assim, acho que nem exército é mais assim, né? Em Forças Armadas, né? É Que a verdade. patente é o que vale, cara, e cumpra. Não, acho que as companhias evoluíram muito nesse sentido. E, E eu acho que a hierarquia, ela não é só de cima para baixo. A hierarquia existe é uma via dupla, né? Tanto de exato. baixo para Você cima precisa estar quanto de acessível. cima para baixo, Eu né? acho que essas conversas elas abrem este canal, né? O feedback ele é construtivo também, tanto para o líder, né? Nós não somos uma máquina, a gente não tem fórmula pronta para todas as situações, a gente também aprende com as situações, com os desafios e com os erros. Então essa troca, muitas vezes quem está no beat ali do dia a dia, né, numa posição às vezes mais técnica, com certeza domina muito mais que você, é especialista naquela função. Então o líder ele tem que ter esse olhar, ele tem que ter esse ouvido, essa escuta atenta também nesse sentido. Então, cara, é esse relacionamento, eu falo, são 2/3 do nosso dia, né? Você passa 8, 10, 12 horas dentro de uma companhia com teu time, cara. Se você não criar um ambiente saudável ali, amistoso, putz, como é que você chega na tua casa para passar o outro 1/3 do dia e geralmente esse outro 1/3 você vai dormir. É verdade. Né? Então, assim, como é que você dorme em paz, né? Com a tua cabeça tranquila no travesseiro, ter uma noite reparadora de sono. É desafiador, cara. E você que está nos assistindo aí, tem mais assunto aí para a gente abordar aqui, passar o conteúdo bacana. Tem outros desafios que a gente já vai falar aqui, que também é o desafio da família, né? Como equilibrar isso, empresa, família. E aproveitando você que está nos assistindo, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal. Compartilha também aí com seu amigo já esse podcast, porque eu tenho certeza que você vai conhecer amigos, empresários que vão precisar ouvir toda essa experiência, né? Esses grandes desafios que o Eugênio já passou para o seu negócio. E você que tem seu negócio aí também, quer dar um up no seu negócio, nós estamos aqui, vamos agradecer também o nosso patrocinador, a Usmaia Produções. Você que quer produzir o seu conteúdo, você que tem um negócio, quer fazer a produção dos seus produtos, a Usmaias Produções está aqui também para te ajudar. Esse estúdio aqui é da Usmaias Produções. Você também pode ter o seu podcast, seu conteúdo, gravação dos seus cursos aí. Vem falar com a Usmaias Produções, está aí o QR Code na tela, entra em contato aí que eu tenho certeza que o Luiz, o Rambo, vai te atender bem aí juntamente com a Beth, tá bom? E Eugênio, agora nós vamos entrar no assunto que antes da gente falar da empresa atual que você está, que é pertinente os dias de hoje, que é justamente as inteligência artificial. Você passou aí, a gente estava falando da maquininha lá de cartão, aquela, como é que é, o O Reco-Reco, reco-reco. o Reco-Reco. E como é que foi para você trabalhar nesse meio de pagamento, né? Os gateways de pagamento aí, passando por todas essas fases de atualizações de mercado e agora com a inteligência artificial. Hoje em dia a gente tem, né, o aplicativo no celular, o pessoal chega lá na maquininha, só lê o QR Code. Como é que foi para você passar essas transições e estar nesse mundo atual hoje? Quais foram os maiores desafios para você como gestor nessa área? Olha, para mim, até alguns, né, fazem parte da minha trajetória. É, na Visanet em 2002, 2003, mais ou menos, acho que foi nessa época, nós tínhamos um presidente, ele era visionário, e ele falava assim pra gente, ele falou assim, meu sonho é um dia ir na feira do Pacaembu, ele morava ali próximo, comprar um cacho de banana e pagar no meu Visa Eletro. Né? Na época o cartão de débito era o Visa Visa Eletro, Eletron, eu né? lembro. E aí, poxa, as maquininhas elas estavam conectadas a uma linha telefônica, assim como eram as CPUs dos computadores que tinha aquele modem discado, esse era um modo de conexão com uma rede, né, externa. E eu me lembro que em 2003 eu participei de um projeto em que nós instalamos as primeiras maquininhas na Feira do Pacaembu e na Orla do Rio de Janeiro, né? Não tinha nem chip na época, você configurava, assim como os telefones, você configurava um número de linha ali na
no aparelho, né? Você recebia, naquela época, acaba denunciando essas coisas, denunciam a idade, né, cara? Não tem como. Não tem como, Mas eu me não. lembro que você precisava, meu pai adquiriu um celular, ele recebeu uma cartinha, depois de um ano, você entrava numa fila, recebia uma cartinha, e com essa cartinha você poderia ir lá comprar o aparelho e habilitar, né? Da Telefônica, acho que na época. E aí, os terminais em 2003, eles tinham essa tecnologia CDMA, que você ia lá e configurava o número da linha e ele estava apto a transacionar. Em 2003 foi o momento que foi disruptivo, que acho que abriu as portas para o mercado. Então esse era um desafio, né, de você gerir toda essa parte do controle. Esses números passaram a ter muitos ataques de fraude também, porque o pessoal pegava o número dessa linha, configurava no celular e usava para fazer ligações, né? Tinha muitas fraudes de clonagem de número de celular. Até que veio, né, no país a tecnologia de chip. E aí, na cadeia logística de suprimentos, a gente tem constantemente esse desafio, né? Estou falando de um nicho que é o mercado de meios de pagamento, mas eu sempre costumei a falar, né, para todos que trabalham comigo, que a logística ela é composta por detalhes, né? Não adianta você chegar com a maquininha e não ter o chip, né? Não adianta você ter o carro, a preocupação de ser um 0 quilômetro, entregar embalado com plástico no banco, pô, você esqueceu de abastecer. Verdade. Como é que o cara sai da concessionária? Não Não sai, dá, não sai. né? Então são pequenos detalhes, como às vezes toda a cadeia de supply chain, né? de suprimentos, os detalhes às vezes é o que travam um processo grande, né? Ou a velocidade deste processo. E nesse meio é isso, né? São pequenos detalhes, o chip, a bobina, né? Esse conjunto, chegar a um terminal em perfeitas condições de uso, né? O core business dessas companhias é transação. Não é entregar a maquininha, não é vender a maquininha, não é alugar a maquininha. É ter um terminal, né? Um device, um dispositivo que possa transacionar e esteja 100% funcional no momento que aquele ponto de venda precisa realizar a transação, né? Então você tem um portador, um usuário que quer comprar naquele momento, a rede e a maquininha tem que estar ok. Então você tem uma cadeia logística de suprimentos pesada em garantir tudo isso por trás. Então esses foram os desafios ao longo, né, dos anos, né? As tecnologias eram bem arcaicas, né, no passado, então você tinha um terminal que, além de conectado numa linha telefônica, então você tinha que ter o cabinho também do telefone Sim. para plugar nas entradas e saídas, e tinha um dispositivo que você digitava a senha, né, que era o famoso PIN-pad, né, Impede. conectado ao terminal. E algumas tecnologias mais arcaicas ainda, bem na virada dos anos 2000 ali, tinham inclusive impressora separada. Então você já tinha 3 itens que poderiam dar problema e que na cadeia de suprimento você tinha que ter um nível de atenção triplicado praticamente, em ressuprir, né, esses 3 itens. E aí teve as evoluções para os mobiles, né, embarcados com chip, depois essas tecnologias com dual chip, depois com a disseminação de internet banda larga passaram a ser Wi-Fi. Hoje a maioria das tecnologias são Wi-Fi, Wi-Fi. a não ser uma coisa que acabou proliferando muito, principalmente impulsionado pós-pandemia, né, durante aquele período pandêmico, são as máquinas que hoje acompanham os entregadores, né? Então hoje é Isso. fácil você estar na comodidade do teu lar, recebendo um produto, né, e tendo ali um meio de pagamento, né? Teve uma evolução também no link de pagamento, né? Sim. Então, às vezes, o comércio que você comprou já te manda um link, aí você entra numa página e faz o pagamento digital. Inclusive parcelado também. O próprio link você consegue Parcelado parcelar. também. Mas tem uma questão cultural que eu vejo, né? Eu me lembro que em 2007, 2008, a gente estava no final de tarde lá numa sexta-feira no escritório, estava uma turminha, sempre ficava até um pouco mais tarde. E a gente falava assim, quando é que as maquininhas vão acabar? Né? 2007, 2008. Daqui a pouco vai estar tudo no celular. E naquela época estava começando os Palms, né? Os smartphones, né? Eu acho que o Palm era o primeiro aparelho que alguns executivos já tinham já, né? E estava começando esse modelo que a gente tem hoje de smartphone, tudo acessível na palma da nossa mão. Falar, daqui a pouco o meio de pagamento vai estar aqui no celular, né?
E uns falavam, cara, eu acho que mais 12 ou 13 anos isso acaba. 2020 eu acho que é o fim das maquininhas. Já é. Cara, em 2020 eu presenciei o maior boom de venda de maquininhas no mercado de meios de pagamento. Foram mais de acho que 4 ou 5 milhões de máquinas vendidas no mercado, né, para abastecer, né, esse público, né? E eu vejo que tem uma questão cultural, né? Hoje, todo mundo que é portador de um cartão fica inseguro em passar o seu cartão em qualquer lugar, né? Digitar sua senha em qualquer lugar, né? Então, até quando você recebe um link de pagamento, o pessoal fala, cara, isso aqui é verdadeiro ou é um link fraudulento? É Exato. confiável ou não é confiável, Claro né? que tem as fraudes, né? Tem os golpistas, Sim, mas sim. desde que o mundo é mundo, sempre teve os golpistas que Sim, se beneficiam de alguma forma, né? eu Você tem falo que estar muito que atento. sempre tem dois times, né? O que está tranquilo e desenvolvendo a parte, né, de geração de fraude e aquele outro público que está combatendo a fraude, né? Exato, exato. Então é uma guerra eterna nesse sentido. Mas eu acho que culturalmente o brasileiro ainda tem isso, né? De passar o seu cartão, né? De às vezes, mas eu quero o comprovante para ter certeza que realmente é o valor. Então acho que tem algumas questões culturais. O fato, às vezes, de você exigir um comprovante te gera um gatilho em toda a cadeia de suprimentos, porque não só a máquina transacionando, apta em transacionar, você precisa ter uma bobina para imprimir, Exato. né? E você não pode esperar acabar. Então tem toda uma inteligência de cálculo e de ressuprimento por trás, que são milhões e milhões e milhões de bobinas, né, em todo o país, cara. Já na casa de dezenas de milhões de bobinas que mensalmente são reabastecidas, né, são enviadas para ter essa transação apta na ponta, em qualquer balcão, em qualquer comércio, né, que tem um meio de pagamento ali para você transacionar. E falando já nesse assunto, né, que mesmo com toda a tecnologia ainda existe toda uma cadeia logística também dessas bobinas que você está falando. Surgiu então a oportunidade, você ali na GetNet, como era gerente, é isso? Fui gerente lá durante quase 8 anos. Lá. Durante quase 8 anos surge a oportunidade então de ir para uma outra empresa, a qual você hoje é diretor executivo, correto? Sou diretor executivo Diretor hoje. executivo da Oja. Oja. Oja, que é a empresa hoje que atua nesse mercado também. É um operador logístico. Operador logístico dentro dessas partes de maquininhas. E o É, que é legal, a gente falou aqui, né? O tempo passou, a gente estava falando de 2 bandeiras que tinha e hoje tem várias bandeiras aí, sim. né? De gateways de pagamento também. E como é que é? Fala um pouquinho da Oja, hoje a sua posição hoje dentro da Oja e a importância dela hoje no Brasil, né? Porque a gente está falando aí são cento e quantos pontos? A empresa tem 110 bases avançadas, né, distribuídas por todo o Brasil, uma capilaridade de abrangência nacional. A gente está presente, atende os mais de 5.500 municípios. Eu brinco que a gente não escolhe cidade de atendimento, onde tem uma maquininha que é de um cliente nosso e que ele nos contratou, a gente vai lá e atende dentro dos prazos contratados. Para mim foi um desafio até pessoal, né? Eu tive essa formação de quase 18 anos tomando o serviço de grandes empresas no país, né? E quando eu saí da GetNet, eu falei, agora eu tenho uma chance ímpar de estar do outro lado da mesa, fazendo, executando, né? Sendo o executor e resolvendo os gaps, as dificuldades, as limitações que eu enfrentava deste lado da mesa como tomador. Então, para mim, foi um desafio pessoal na carreira, né? Quando aconteceu essa transição, eu tinha ali meus 37 anos, né? Eu falei, poxa, aí foi uma decisão importante, né? Eu falei, eu quero seguir nesse ambiente corporativo, de bancos, como executivo, né? E vou buscar ali uma recolocação em alguma empresa similar, que esteja crescendo, né? Que esteja começando ou numa já consolidada no mercado, ou eu vou para o universo de prestação de serviços, né? E levar toda essa experiência que eu tive, né? Sabendo quais eram as dores que o outro lado sofre, deste lado da mesa e fazendo, né? Contribuindo para construir um diferencial.
E aí foi uma chance ímpar ali, né? E eu conheci na ocasião o Pedro, né? Já conhecia de mercado, né? Já tinha sido um fornecedor do mercado no passado, então já sabia da trajetória dele, uma trajetória bem bacana também. Um cara empreendedor nato, né? Já montou várias empresas de muito sucesso. E aí ele falou assim, cara, eu tô entrando nesse mercado, né? Vou reviver um projeto que já deu certo no passado, numa empresa que eu tinha, para fazer algo novo, né? E eu vejo muitas oportunidades. O mercado, ele tá latente, né? Por esse tipo de provedor de serviços. E nós começamos, né? Eu fui o funcionário número 1 ali na ocasião. Não, então a empresa estava começando ali do zero. Começando do zero. Esse é desafio, hein? Desafio. E aí as inseguranças, né, em relação ao desafio, mas de novo, é um medinho, né, aquele friozinho na barriga que fala assim, poxa, eu não posso errar, como é que eu posso me posicionar de uma maneira mais cautelosa, com mais segurança, que no final ele é muito positivo, né, para um executivo, para um homem que precisa tomar as suas decisões. A empresa estava começando ali, e nós iniciamos de uma maneira tímida, já absorvendo um contrato pequeno, de uma volumetria baixa até na ocasião. E aí a empresa cresceu, teve um crescimento exponencial. Ali nos 3, 4 primeiros anos, a gente crescia 170%, 180%, ano contra ano. Então teve um crescimento bem, bem expressivo. Durante toda essa trajetória. Hoje é líder no segmento, né? E aí o 2024 foi um ano que nós fomos bem esticados, muitos desafios ali de implantação, de grandes clientes simultaneamente. Eu falo que a gente fez 6 anos em 6 meses ali, então foi um ano realmente muito desafiador ao longo de 24. E aí surgiu essa oportunidade de montar uma nova unidade de negócios, né? Já pensando num segmento de distribuição com mais velocidade, muito similar a e-commerce, né? Que eu acho que vai ser o futuro do país, né? Acho que esse é o mote nesse momento, né? De você criar soluções rápidas, eficazes, com custos otimizados, né? na cadeia de supply chain. E aí surgiu essa ideia. Foi uma releitura de um projeto embrionário de distribuição de bancários, de cartões para alguns clientes, que nasceu em 21, mas por estratégias internas a gente não avançou com esse projeto. E retomamos agora, com força total, né? E aí eu saí da linha de frente depois de 6 anos aí praticamente liderando como head de operações. E desde 2 de janeiro eu estou nessa construção dessa nova unidade de negócio, né, Business Unit. E está crescendo também. Nossa expectativa é ter mais de 500 pontos distribuídos em todo o país. Tecnologia, plataforma com tecnologia, com inteligência é o mote também da vez, né? Então não dá mais para você colocar operações, grandes empresas, estruturas de pé sem ter a tecnologia como um grande aliado, né? Hoje o maior desafio é mão de obra. Já vem sendo de uns anos para cá, né? Mas o maior desafio que qualquer empresa, acho que todos os setores eles sofrem, né? Um pouco disso, né? A mão de obra mais operacional, né? A mão de obra primária, ela está ficando cada vez mais escassa, né? E aí as pessoas querem trabalhar cada vez menos e ganhando mais, né? Então você não tem mais o operário, né? A mão de obra operacional que quer ganhar ali próximo a um salário mínimo, ainda com todos os benefícios, né? E seus encargos, mas se dedicar 8 horas dentro da empresa ali, 10 horas corridas todos os dias. Você dificilmente hoje, o turnover, a rotatividade é altíssima. Chega a ser na ordem de 10 a 15% por mês. Então imagina, a cada 4 meses você tem que trocar 60% do seu quadro. Como é que você mantém qualidade de treinamento de pé
com esse fluxo, esse giro. O cara que estava no primeiro mês já não está mais, 60% já que entrou no primeiro mês já não está mais no quarto, quinto mês, cara. Então, é assustador. Esses são os desafios do momento, né? E aí entram plataformas de treinamento, não dá mais hoje para você imaginar todo mundo numa sala de aula, né? Aqueles métodos convencionais não se aplicam. Não se aplicam. Não tem nem Porque como, né? eles não acompanham o time e a velocidade, né? Então hoje os treinamentos são vídeos curtos, com inteligência artificial, você abre acesso, login e senha num app corporativo, né? Então ali todo mundo tem acesso hoje a um celular, né? Então a pessoa está mais antenada, então automaticamente ela acaba, né, se aperfeiçoando ali, buscando, né? Então, hoje são os desafios do ambiente corporativo que a gente precisa estar atento em relação a essas dificuldades, né, que a gente tem, principalmente quem está na cadeia de prestação de serviços e que depende de mão de obra operacional, tá cada vez mais escasso, cada vez mais complicado de você montar grandes equipes e manter grandes times nesse sentido. E se essa equipe conhecer sua história, Ah, ainda mais quem viveu lá no telemarketing, começando como, né, um cargo que talvez ali fosse tão insignificante como passar para líder. Galera, você que encontrar o Eugênio aí pela frente aí como gestor da empresa, aproveita a oportunidade, abraça, porque é um cara que vai estar olhando ali pro seu talento, hein? E é essa dificuldade mesmo. A galera de hoje em dia, ela tem essa dificuldade. Eu não sei se é por conta de tudo muito fácil, né? A tecnologia que a gente está falando, as redes sociais mostra tudo muito bonito, né? Tudo muito fácil, rápido. Então a galera quer, o que você falou, trabalhar menos e ganhar muito mais. Esquecer que a qualidade como pessoa, como um profissional, que ela pode se tornar, ela vai deixando um pouco de lado, né? Tudo mundo imediato. Mas eu tenho certeza que quem tá na sua equipe ali, se ficar atento a esses detalhes. Mas que legal. Então hoje a Oja tá uma empresa consolidada no mercado, atendendo as grandes operadoras aí de gateways de pagamentos, de maquininha, e você tá aí nesse sucesso. Que bacana, a história é muito linda, Eugênio. Agora, falando de detalhes agora pessoais, que a gente fala do profissional, sucesso do profissional, e aí como alinhar esse sucesso profissional, essa carreira. A gente sabe que não foi em um ano que você percorreu todo esse caminho, né? Foram anos. Tem também a questão da família, né? Você falou que conheceu sua esposa ali no mesmo ambiente, no trabalho, né? E casaram, tem a princesa Magê, mas a gente sabe como, né? A gente estava falando aqui do olhar da esposa, a gente encontra grandes desafios. Qual foi o maior desafio? Construir ali uma família, a carreira profissional, e como alinhar isso? E qual foi o maior desafio que você passou nesse sentido, família e trabalho? Porque a gente sabe que hoje é o que os grandes empresários, profissionais liberal, funcionário também, que está ali na carreira, na empresa, almejando uma carreira. A gente estava comentando aí junto com o nosso diretor hoje, e as pessoas se preocupam muito com a carreira e muitas vezes esquecem da família. Você já enfrentou algum desafio? Como é que foi? O que você atribui do sucesso hoje com a família? Não, sempre é um desafio, né? As empresas exigem um tempo, uma dedicação muito extensa, né? Do seu dia ali dedicado, né? Aos negócios, ao seu compromisso profissional. Então, saber equilibrar isso, primeiro, né? Eu acho que sempre você tem que ter um bom companheiro, né? A esposa tem que ter um bom companheiro, o homem tem que ter uma boa companheira que alguém possa gerar esse equilíbrio. Equilibrar tudo não dá, não dá. Acho dificilmente, ninguém vive em céu de brigadeiro, né? No mundo de Alice, né? Que não tem problemas, né? Não, a gente tem problemas, a gente tem desafios, e eu acho que essa parceria do casal, né, para quem tem família, é fundamental. Né? Então, eu sou agraciado, né, de ter uma esposa que sempre entendeu, sempre foi companheira nesse sentido. Acho uma das facilidades, ela sempre também foi desse meio, então ela entendia, né? Muitas vezes uma sobrecarga, muitas vezes uma viagem, né, a trabalho. Durante um período na minha vida, acho que 3, 4 anos, eu ficava uma semana em São Paulo e uma semana em Porto Alegre,
né? Então, domingo, arrumava as malas, viajava às 6 horas da manhã, trabalhava em Porto Alegre, a semana inteira, pegava um voo, né? Chegava em São Paulo 9 horas da noite, né? Então, eu acho que quando você tem um parceiro, uma parceira que é compreensiva, né? Um compreensivo, entende isso, você já tem mais da metade do caminho trilhado com leveza. Acho que isso é fundamental. Saber conciliar te exige muita sabedoria. Muita sabedoria. E aí, porque você entra principalmente quando você está numa posição de alto nível, como seja na vida solo, né, na carreira solo como um empresário, empreendedor, comerciante, ou seja como uma posição de executivo, você tem que tomar muito cuidado para não entrar no moedor de carne humana, né, no espremedor humano, porque te viram de ponta cabeça e sai suco, né, sai resultado. Ah, mas pô, tá Verdade. legal, tá gostoso, quero mais. E espreme mais. E sai. Uma hora sai sangue, uma hora você deixa a sua carne. Não tem mais como sair suco, né? E de qualidade. Eu me peguei, né, nessa cilada, tive quase que um burnout, isso foi em 2013, 2014, realmente. Porque você entra inconscientemente, né? Você acha que cada vez você pode mais e você perde noção desses limites, né? Na ocasião eu não tinha filhos ainda para colocar esse freio, né? Para compartilhar da minha atenção, do meu tempo. Tinha uma esposa compreensiva e, poxa, então trabalho, tá dando certo, resultado, você tem uma ascensão profissional, financeira e é consequência, cara. Parece que uma coisa, você entra num turbilhão, quando você vê, você está no meio ali do olho do furacão, né? E você às vezes não sabe nem como sair, né? E aí paguei um preço alto com saúde, tive que procurar ajuda médica, né? Então ninguém está livre disso. E busquei tratamento, né? Mas nada foi parecido, né? Ou resolveu minha vida, ou colocou no eixo, como uma experiência espiritual que eu tive, né? Vamos dizer assim, de uns 3 anos para cá, 2 anos e meio para cá, né? Que eu tive um reencontro, né? No mundo evangélico a gente diz que a gente aceita Jesus, né? Que a gente morre para o velho e nasce para o novo. Isso foi transformador na minha vida, foi transformador. E minha filha estava ali de 2 a 3 anos, né? Eu com dificuldades em conciliar tudo isso, dificuldades de conciliar trabalho, agenda, né? Tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade com a família. Né? Porque também quando você trabalha demais, você se dedica muito, você também quer ter algumas válvulas de escape. E aí, naturalmente, você às vezes até acaba buscando algumas fugas e algumas válvulas assim pessoais, né? Eu tenho um hobby, né? Eu gosto de carro antigo. Então, quando eu me vi, eu trabalho a semana inteira, agora eu quero me dedicar a, né, ter o prazer nos carros antigos. Quando eu me vi, eu estava o sábado inteiro atrás disso e minha família ficando de lado, sabe? Então, a vida foi me mostrando, eu tive vários sinais importantes, né? Você acha que você é insubstituível, você acha que você é imparável, né? Até o momento que eu também fiquei 26 dias numa cama de hospital. Aí você vê que caixão não tem gaveta, que tudo aquilo que você conquistou e que você tem Vai ficar para vai trás. ficar para trás, cara. Eu tinha carros que minha esposa não sabia onde estava. Você entende? E eu na cama do hospital pensando assim, pô, se eu não sair dessa e eu morrer, eu preciso avisá-la. Você entende? E aí você fala, pô, que idiotice, para que eu tenho, né, um carro e minha esposa não sabe nem onde está, sabe? Então, o que eu vou fazer com isso? E o que eu mais queria naquele momento era ter minha família, estar de volta em casa, ter o abraço da minha filha, que tinha 9 meses, 10 meses, sabe?
Então aí você fala assim, o que que é valor para a tua vida? Né? E a empresa fica, tudo aquilo que você achava que você era importante, a tua agenda é importante para a semana, cara, bloqueou naquele momento, caiu por terra, não tem mais sentido algum, não tem sentido. Então, a vida foi me mostrando, né, através dessas pequenas situações, esses gatilhos no dia a dia, o que de fato tem valor, o que de fato ele é relevante. E o quão importante é você manter esse equilíbrio, né? Tudo precisa ter um equilíbrio na vida. Eu sei que às vezes, Eugênio, é fácil falar, difícil é praticar. Às vezes, né? O pessoal fala, se o conselho fosse fácil, né? Vendia, né? Não Assim, dá, e funcionasse, cara, nem todo mundo está na situação do outro, né? Ou vive a realidade do outro, isso é fato. Mas eu vejo muitas pessoas quando eu compartilho da minha experiência, do que eu vivi, né, do meu testemunho, que fala assim, poxa, eu também sofri isso, eu também tive isso, e eu não sabia como, até hoje eu não sei como sair. Tem pessoas que falam, cara, eu não sei, me fala, me ajuda, né? E às vezes a tua experiência, o teu testemunho, ele edifica outras pessoas, ele abre o olhar de outras pessoas, ele dá um sinal de correção de rota, né? E eu tive a felicidade de conseguir corrigir essas rotas durante a minha trajetória, né? Foi É, essa conexão foi, com a foi, fé, com Deus. foi essa conexão, né? Porque mesmo já estando ali quase 14 para 15 anos casado com uma mega de uma companheira, eu estava perdido. Eu estava perdido. Tinha uma boa ascensão profissional, tinha uma ascensão pessoal, né? E que é uma ilusão, né? Assim, bens materiais não te edificam, Sim. não te edificam. Não que você não possa ter, Não né? que você não Mas se possa você ter, ter o mas assim, equilíbrio, de nada vale se você está numa excelente casa se você não tem paz dentro dela. Se você não tem uma família, né, que você possa viver em harmonia, com amor pleno ali. E aí eu nesse desafio, porque não tem manual para ser pai e mãe, né? Não tem. Não tem manual que você fala, cara, isso aqui eu vou consultar no capítulo tal aqui que essa situação se resolve assim. Não tem. Você tem, né, vários, né, influenciadores falando, mas ninguém vive o teu dia a dia. Falar é fácil, né? E aí, mesmo assim, né, eu me peguei ali, minha filha com 3 anos, e eu com divergências, o casamento quase rompendo, porque nós tínhamos divergências na criação. A criação, cara. Eu tinha valores e tinha um tempo para ensinar esses valores, que era curto, conflitava com os valores da minha esposa e tinha críticas porque eu precisava ser mais presente para realmente transmitir esses valores e não é. Eu me lembro até que uma vez ela falou assim: não adianta ser pai só de final de semana. Não adianta você chegar 9 horas, 9h30 da noite em casa e querer mostrar caminhos, dar bronca, corrigir. Não adianta, né? E aí você também, quando você passa a ter algumas experiências, né? Com ensinamentos que são cristãos e milenares, né? E eu aprendi, sou muito incipiente, estou engatinhando ainda, né? Nessa questão bíblica, né? Na parte do cristianismo, mas são valores que são seculares e nos edificam. É como se fosse um GPS, cara. Ele te dá a rota. Ele te dá a rota para você seguir. Assim, tá com dúvida qual o melhor caminho? É o GPS que você precisa. E aí eu passei, né? E aí que eu falo que a experiência foi transformadora, mesmo tendo uma formação, né, católica há mais de 20 anos, tendo valores e princípios, né? A gente sabe a lei da semeadura, né? Você faz o bem, te volta o bem, não tem como ser diferente, né? Você planta banana, você vai nascer banana, não vai nascer banana. abacaxi, né? Exatamente. E isso foi bacana, porque... E aí a gente vê que no mundo espiritual não existem coincidências. Não existe o por acaso. Tudo já tem um propósito,
né? A nossa história ela já está escrita, né, na palma da mão dele desde o ventre das nossas mães, né? E aí quando a gente passa a ter esse entendimento, tudo flui, tudo flui. Aí você acha o equilíbrio que você achava que não poderia ser possível. Você acha o tempo de qualidade que você achava que você não precisava se dedicar, ou que não era essencial, né? Então tudo isso me ajudou a achar esse equilíbrio, essa conexão, né? Os desafios continuam, a pressão né, pelo cargo que eu ocupo, pelos resultados na posição que eu ocupo continuam, cara, mas a forma com que você enxerga, se posiciona, traz a leitura dos problemas do dia a dia, né? Eu passei a ter uma clareza, é, que é o que a palavra sempre diz, né? A paz que excede, transcende todo e qualquer entendimento, né? Se você amanhece de manhã e fala assim, poxa, hoje é mais um dia e eu não sei, cara, todo mundo fala assim, eu vou para a empresa matar um leão por dia. Às vezes aparece dois ou três ali que você tem que matar. Tem que matar. Mas, cara, se você deixar se abater pelo leão, você tá morto, cara. Você não segue, né? Se você achar você que, puxa, trava. é mais um hoje, é mais um. Cara, mas a gente tá no dia 2. Poxa, então são mais 28 até o final do mês. São mais 28. Cara, se você deixar se levar pelas dificuldades, né? E quando você tem essa paz interior, tudo fica mais leve. Você Não nem que não vá ter os problemas, as Não que não vai dificuldades, mas ter. você O leão consegue, continua ali, mas você nem lembra mais dele. você consegue ultrapassar Vira rotina e a aquilo não é um solução. fardo. Aquilo não é um fardo. Aquilo não te gera uma descompensação, sabe, emocional, né? E eu tive essa descompensação. Cheguei a tomar esses remédios, não é, para controle de ansiedade. Até achava que estava com um problema seríssimo, né? Eu falei assim, poxa, isso não tem fim, né? E uma vez uma coach de executivos, né? Eu fiz um programa com ela, ela falou assim, Eugênio, assim, normalizou a coisa, assim, sabe? Falou assim, Eugênio, fica tranquilo que todos os grandes executivos que eu conheço tomam ansiolítico. Senão não seguram o rojão, cara. Aí vai aquela mensagem na mente, né? Continua tomando, que isso aqui é a solução. Né? E muitos têm a válvula de escape, que aí geram esse equilíbrio natural do físico, né? Malham bastante, eu tenho as rotinas de corridas, né? E tudo mais. Cara, eu sempre fui gordinho, obeso, então a prática de esporte para mim, ainda que eu tenha um desejo não consigo. Aí você fala assim, as desculpas, né? Mas é difícil inserir na nossa rotina do dia a dia, né? Mais uma atividade fixa de 1 a 2 horas. Você acaba vivendo essas desculpas, né? Mas assim, os que eu vejo que praticam, cara, é o que também conseguem gerar esse equilíbrio, mas nada é igual ao equilíbrio da mente e ao E a equilíbrio paz interior. e ao equilíbrio que a paz interior ela te traz. Porque essa transformação ela não é só em você. Essa transformação, cara, ela se espalha, ela se ramifica. Então, as pessoas que se aproximam de você são as pessoas, às vezes, posicionadas também, que querem teu bem e querem, né, construir algo positivo contigo. As coisas que acontecem na sua casa, o mal se dissipa. Eu vejo gente que vive reclamando, fala assim, cara, parece que tudo acontece comigo, parece que tudo dá errado, parece que tem uma nuvem negra, cinzenta na minha cabeça. Aí você fala assim, cara, todas as famílias posicionadas que eu conheço, nunca ouvi nenhum problema. E, de novo, os problemas reais, eles continuam. Existem, Os boletos exatamente. vencem, chegam, as dificuldades, os prejuízos acontecem, né? Mas a forma com que você lidar e a sua mente está em paz para você encontrar a solução, Melhor, como fazer para poder resolvê-los. o melhor ajuste de rota possível, cara. E você falando aí, Eugênio, você me fez lembrar de um versículo bíblico que Jesus, lá no livro de João, não vou lembrar, não sei se é o 15, que ele conversa com os discípulos. E o que eu acho mais interessante é justamente isso. Jesus, né, quando esteve na Terra, ele traz discípulos, cada um com uma cultura diferente, posicionamento diferente, e faz o ensinamento ali com eles, né? E assim como a gente sabe que todo fabricante, todo produto que você vai comprar tem que ter um manual.
É o que você falou, a gente vê a Bíblia hoje como um manual que o Criador nos deixou para a gente poder buscar essa conexão com Ele e para que fomos criados. Né? É o ponto que você tocou. E Jesus ali com os discípulos, ele fala que para a alegria nossa ser completa, nós deveríamos estar buscando esse conhecimento e essa intimidade com Ele. Acho que está no livro de João, capítulo 15, se eu não me engano. Mas ele vai falar sobre essa alegria completa, que é o que você falou, não é um cargo, uma posição de diretor executivo, que talvez você esteja hoje, de ter tudo aquilo que você almejou na vida e teve o sucesso, isso todo mundo almeja, e é o que eu sempre falo, Deus ele quer te abençoar, ele quer abençoar você, mas não é que você vai buscar ele por conta da bênção, vai buscar ele por conta do que ele é e te representa para você, né? O amor dele para as nossas vidas, e aí é onde você consegue levar para sua casa a paz, esse amor, a prioridade da família, e você vai ter sucesso no seu trabalho, vai ter sucesso no seu negócio, mas o principal que é a família, que eu acho que foi o primeiro projeto que ele criou na Sim, humanidade, é o maior né? projeto na Que é Terra, isso que né? a gente entende. E que legal, cara, que história. A gente segura aqui para não se emocionar, né? E aí, com tudo isso, hoje você consegue ver isso dentro do seu lar, né? E as Sim. pessoas que te cercam conseguem enxergar isso, que é natural, né? Cara, é assim, não só dentro do lar, né, mas isso inevitavelmente acabou transcendendo um pouco para o universo corporativo. Inevitavelmente. Eu sei quando você está num ambiente profissional, você tem ali uma pluralidade, né, de várias pessoas com várias origens, com várias formações, com várias crenças. Então, eu me policio muito nesse sentido, porque na posição que eu ocupo, no cargo que eu ocupo, é um cargo de liderança, de influência, né? Eu procuro não Misturar. misturar, né? Até para não falar, o Eugênio está instituindo isso, ou é uma prática dele, né? Ou ele força. Cada um lê e distorce, pode. Então eu deixo isso de uma maneira acontecer de fluir de uma maneira muito natural, né? E de novo, quando você carrega, né, um pouco, né, a gente fala assim, a presença do Espírito Santo, né, quando você anda debaixo desse posicionamento, naturalmente as pessoas te acessam também. É muito, muito louco isso, é muito incrível, né? E aí não tem como, os ensinamentos milenares, eles também estão no teu ambiente corporativo. Sim. Princípios e valores é o que toda empresa busca, né? E eu falo para todos, eu falei assim, às vezes você não precisa ser cristão, né, um evangelista para saber de valores, né? Você pode ser um ateu, mas você sabe que você não pode sair daqui e dar um tiro no outro. Exatamente. Você sabe que você não pode sair daqui e roubar o carro do cara ali ou tomar o celular dele, né? Você não pode sair daqui e ficar. Eu tô jantando com você, vou sair daqui, eu vou ficar dando em cima da sua esposa, a mulher do próximo. Então, Perfeito. cara, isso são valores que você, mesmo sendo um ateu, você não pratica. Né? Porque você não faz o contrário disso, porque são valores e são valores cristãos. Está na Bíblia, os 10 mandamentos. Né? Então você não precisa ser um cristão, um cara que vive debaixo da palavra para ter discernimento. Naturalmente você já tem discernimento. Mas às vezes o que a gente conhece é muito pouco. E o que a gente precisa se alimentar no dia a dia é muito mais e basta a gente acessar. E aí às vezes, né, o ambiente corporativo ele é composto disso, de pessoas que são sedentas por orientação, por discernimento. Tem muitas pessoas que têm egos inflamados. O mundo corporativo ele traz muito isso, né? Concorrências por posições, por ascensão, por cargos. E nessa briga vale tudo, cara. Eu já vi assim que nesse tipo de briga, assim, pessoas passando por cima de valores. E você fala, cara, não, eu acredito que o cara fez isso, que o cara teve duas caras para agir dessa forma, né? Pô, mas é o cara que lá atrás estava falando bem, Mas na frente tá falando bem, deu as costas, tá falando mal. mas o ego fala mais alto e É isso, cara. E aí as ações mudam muito. quando você vê, né, que esses valores eles funcionam no ambiente, no dia a dia e te traz essa paz também, né? Te traz
essa unicidade de valores, né, e que são positivos, que todo mundo almeja, de uma certa forma, eu falei, poxa, não tem como você não viver isso, não gerar esse link, sabe? Eu não consigo desconectar, né? Então, muitas vezes, às vezes eu estou na empresa e tem situações que, inevitavelmente, às vezes acaba falando, né? Mas isso tem me ajudado bastante, cara. Isso me gerou um equilíbrio e acho com certeza, né, a humildade para entender, né, que nós não somos nada, né? A gente está aqui na Terra por uma passagem, com a nossa missão de fazer o nosso melhor, né? Então, que legado você quer deixar? Como é que você quer ser lembrado? Se você morrer amanhã, como é que vão lembrar de você? Cara, eu na minha trajetória, eu tive alguns paralelos, né? Até nessa maneira fixa de ser e agir, né? Eu sempre fui um cara que fui durante anos reconhecido por ser um cara que tinha mão muito pesada, cobrava muito forte. Time, equipe, fornecedores, né? E coisas que eu não me orgulho, atitudes que eu não me orgulho, né? Porque, de novo, tudo pode ter uma ponderação. Tudo, do outro lado, tem um humano. Com que forma esse humano recebe e acata isso? Ainda que seu coração seja genuíno e não intencional, como é que o outro reage em relação à sua atitude, né? E aí eu vi nesse balanço da vida, né, da minha trajetória, que eu falei assim, poxa, eu já vinha fazendo essas reflexões, né? E alguns até falavam, pô, Eugênio, trabalhando com você hoje, eu já ouvia falar de você, mas, cara, é totalmente diferente do que falavam, com o que pintavam e bordavam em relação ao teu respeito. E eu falava assim, não, porque eu sempre fui verdadeiro e genuíno, mas assim, tem formas e formas de você falar, né? Tem formas e formas de você expor a verdade. E às vezes, quando você é muito contundente na forma de cobrar ou de expor uma verdade, você pode machucar a outra pessoa que está recebendo alguma cobrança nesse sentido. E aí é algo que eu já não me orgulhava. E não me orgulhava disso, só que quando você também conhece o amor verdadeiro, cara, assim, já vira nato, entende? Assim, você já lê você tem essa sensibilidade contigo de ler a fisionomia, a feição da outra pessoa e, cara, hoje não é nem um dia bom para eu falar disso, sabe? O cara já tava, às vezes você sentava com o cara já tava com uma fisionomia de derrotado, você falou, cara, eu preciso ajudar esse cara, o que ele tem? Já não dava para poder Não, como é que eu vou exigir? Hoje não é um dia bom. Ou colocar amanhã pode ser. Amanhã exato, pode ser. Hoje não é um dia bom. Hoje esse cara precisa de ajuda, cara. Que é essa sensibilidade espiritual que eu entendo, né? E a sabedoria que vem do alto de Deus para poder ajudar o ser humano. Fazer para o próximo como você deseja que fosse para. Que é o maior mandamento que você falou. Né? Para ti, entende? Então, assim, se o cara não tá bom, eu não posso, dane-se, eu vou fazer aqui o meu papel. Hoje eu tô aqui para cobrar o cara. Não. E é engraçado que você vê que por mais que o que você falou, não misturando, não trazendo uma religião, mas um princípio, um mandamento que o Criador, eu costumo falar sobre isso, o Criador da humanidade, e criou tudo para nós. Tá aí, a gente usufrui, passeia por uma praia, vê todo o que foi criado, o universo, você se deslumbra, né? Fala, nossa, tudo isso, que coisa linda, como é que foi criado? Às vezes você se pega nisso, mas você vê que dentro das corporações, olhando tudo isso, dentro de um propósito, segundo o maior mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos, por mais que as corporações, não falo questão de religião, mas ela traz essa questão da humanidade, de inclusão. As empresas, grandes empresas hoje estão trabalhando muito sobre isso, que é justamente essa sensibilidade, que às vezes eles não conseguem notar, mas eles estão tentando trazer, mas que é uma coisa que é natural, né, que o próprio Criador deixou pra gente. É justamente você ter essa sensibilidade do momento da pessoa. Você falou assim, eu era um cara totalmente descrente, né? Assim, tinha uma aversão em relação a falar que a pessoa é crente, né? Para mim era uma doutrina, né? Assim, não, cara, crente é aquele que crê no Criador. Eu não tô falando de placa de igreja, eu não tô falando de religião, né? Eu tô falando para algumas coisas até que são óbvias, né? A ciência não explica a nossa formação, né, do ser humano até hoje. A ciência não explica, né? Então, assim, coisas não, só Deus explica, tem coisas que são divinas. Realmente, fato, né?
E tem muitas coisas que a gente não entende o que acontece na nossa vida. Mas quando você entra debaixo desse alinhamento e desse posicionamento, tudo fica mais claro. Nada é por acaso, tudo é consequência da lei da sua semeadura. Tudo. Cara, eu era um cara preconceituoso com dízimo, pra você ter uma ideia. Nessa minha trajetória eu tive amigos que me edificaram muito, muito. E eu nem sabia que a questão de dizimar era uma questão bíblica. E aí esse meu amigo, cara, um cara muito posicionado, né? Também, assim, um cara que teve sua vida transformada, chegou a perder casamento, filhos, apartamento, carro, em jogo de aposta, há 20 anos atrás. Chegou na lona. Você vê o testemunho desse cara hoje, família reconstruída, vida edificada, prosperidade que esse cara vive, e você fala assim, não linka com a linha do tempo. Não linka, não linka, não linka. E esse cara me ajudou muito. E aí eu me lembro num almoço, cara, por acaso, que nós estávamos fazendo, e ele falou assim, eu falei, cara, eu ainda sou meio preconceituoso, porque a gente doa, a gente vê pra igreja, e aí a igreja, aí você vê, né, a igreja enriquecendo, né, aí você vê algumas igrejas, né, católica é uma das igrejas mais ricas, aí você vê o pastor com ascensão em bens pessoais e tal, isso, aquilo. Qual que é o certo ou o errado? Aí ele virou para mim e falou assim, Eugênio, você não faz para a igreja ou para o pastor, você faz para a obra. Você faz para a obra do evangelho. Né? A tua ajuda vai ajudar outras pessoas. Né? E aí ele falou assim, cara, pede a prova. Isso é bíblico. E aí ele me leu o trecho, ele falou assim, dizima e pede a prova. Cara, eu já estava um ano convertido, acreditando, posicionado e tal. E aí eu fiz a prova. Né? Cara, e a questão financeira, né, ela não é fácil na minha vida, como acho que não é fácil na vida de muitos, Sim, né? sim. E, e, e aí um outro amigo também uma vez me falou, ele falou assim, Eugênio, o varão perfeito é 50% graça, 50% técnica. Não adianta você ir lá comprar um iPhone de 10, 15 mil reais e falar assim, Deus vai me ajudar a pagar os boletos. Não, você tem que fazer um planejamento financeiro para isso. Exatamente. Você tem que olhar o teu orçamento, você tem que ver se aquelas parcelas cabem, você tem que ver se é melhor fazer um caixa e você pagar à vista. Então não é, Deus vai prover. Não, cara, você é um cara descontrolado e não tem entendimento técnico, não adianta só você esperar a graça. Isso não funciona. Não funciona, ainda que você tenha graça. E aí, pra você ter uma ideia, cara, quando eu tive esse posicionamento de pede a prova e tem uma resposta, um cara que já me devia. Sabe quando aquela dívida que você fala assim, meu, Já era. já era. Não recebo O mais que nunca. acumulou, o cara não tem condições de pagar. Era um inquilino de um imóvel que meu pai tem. E aí ele. E tinha acumulado lá uns 2, 3 anos sem pagar aluguel. Cara, no mês que eu dizimei, esse cara, depois de anos, me ligou e falou assim, Eugênio, eu queria te pagar. Parece que é uma trava ali no mundo espiritual, né? Falei assim, Eugênio, eu queria te pagar. Eu não tenho o 3x, mas eu tenho 2x, porque eu estou fazendo um financiamento. E a parcela que eu vou te pagar esse montante dos 2x é o que eu consigo absorver dentro do meu salário e mais o valor que eu pretendo te pagar a partir de agora regularmente todo dia 1º, cara. Você entende? Então, assim, cara... É aquela coisa, né? Não é o que... Você não tem que se preocupar com o que vão fazer com aquilo que você tá... Não, Mas a sua atitude é, de coração de o, cumprir um o mandamento. padre por isso eu não falo de religião, de placa de igreja, Sim. né? É assim, o padre ou o pastor são homens de carne e osso. O que, o que eles vão fazer com que tem de arrecadação dos fiéis é uma Responsabilidade dele. responsabilidade deles e eles vão responder perante
os céus, né? Mas a tua boa intenção de que você contribuiu e aquilo vai disseminar a palavra, vai ajudar pessoas, vai atingir necessitados, né? Que a tua obrigação é o teu coração limpo e é o teu coração em paz, né? E aí eu passei, cara, e nossa, depois que eu passei também a dizimar, né, que era algo que eu tinha extremo preconceito, minha vida, cara, até a financeira, você não tem ideia de como Ela muda. muda. E é incrível, né? É coisas que a gente não consegue entender, mas que a gente percebe, né? São os milagres, o sobrenatural, né? O que a Bíblia nos ensina sobre esse Deus. Mas, Eugênio, que bom, cara. Que história linda. Vamos marcar outro dia para você vir e contar mais detalhe que esse pouco tempo aqui do nosso podcast a gente não dá. E a sua história vai aqui uma dica, meu irmão. Eu posso chamar assim de meu irmão pelo carinho, conhecimento que a gente tem aí um pouco tempo, mas parece que a gente se conhece de longas datas, né? O carinho que você tem pela minha pessoa, pela minha família. E eu quero dizer, já dá um livro aí, cara. Né? O mundo corporativo tá precisando, né? Uma bagagem muito linda sua aí. De repente, escrever um livro, pessoas que possam ter acesso. Vai ter agora no podcast esses poucos minutos que nós tivemos aqui, essas horinhas aí, mais um conteúdo mais detalhado, né? Para ajudar essas pessoas, esses jovens que estão entrando no seu primeiro trabalho, conhecer o seu desafio ali no telemarketing, a ascensão, a forma, o conhecimento, a faculdade, o MBA, né, em logística que você fez, também tem tudo isso, tem toda uma trajetória que é um livro, uma história bacana aí para ajudar essa galera e profissionais também, CEOs, diretores de grandes empresas que de repente está passando por grandes desafios aí, poder ter um livro que vai ajudar os caras contribuir com. De repente é algo que, Quem né, sabe, nessa nova fase aí, ó, vai a dica aí, né? O nosso diretor Rambo lá já tá até pensando, né? Já ajuda muitas pessoas nesse sentido. Vai uma dica aí, um livro aí, né, nessa sua história aí. Parabéns por essa trajetória. Eu que É agradeço. muito linda essa história. Então aí, galera, você que esteve em casa, vocês viram, né, ó, uma história de sucesso, mas começou lá na família, né? Já vou fazer uma pergunta para o Eugênio para a gente finalizar o nosso podcast. Mas os estudos, a dedicação, né, o posicionamento foi uma palavra muito forte hoje. O seu posicionamento, sua entrega de fazer o melhor e também no momento de reconhecer, né, o Criador, a fé que o ajudou também a restaurar a família e hoje também o ajuda também no mundo corporativo e ter esse sucesso aí atribuído a essa fé, essa dedicação, essa busca de intimidade com Deus, com o Criador. Gente, muito obrigado para você que esteve até aqui no nosso MultiMenteCast. Está aí esse conteúdo aí, pode compartilhar, assistir quantas vezes você quiser. Agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, a Usmaia Produções. Está aí o QR Code novamente na tela para você conhecer a Usmaia Produções, os estúdios aqui para você fazer os seus trabalhos, seu curso ou também um projeto de podcast que você tem vontade de fazer, pode vir. Os canais do YouTube tá lá aberto para muitos conteúdos, quem sabe o seu pode ajudar muitas pessoas também, então acessa aí, conheça a Usmaias Produções e a Evolua também, quer evoluir assim também como o Eugênio evoluiu na sua vida profissional também e pessoal, a agência Evolua SBC, acessa e nós podemos te dar todo o suporte, toda a assessoria que você precisa aí, desde a sua marca pessoal, marca empresarial e também seu site, suas landing pages e também as gestões de redes sociais que você precisa aí. Então, assim como nós vemos aqui a tecnologia, né, as ascensões, e hoje não pode deixar de ter uma plataforma de tecnologia boa para os seus negócios, como o Eugênio disse aqui também na sua trajetória, você também precisa ter, então acesse aí a Evolua SBC. Gente, um beijo no coração, que Deus te abençoe grandemente e que essa história, essa conexão com a mente do Eugênio também possa ajudar você aí nos seus desafios, no seu dia a dia. Eugênio, e agora uma última palavra que você pode deixar aí para os nossos telespectadores do MultiMenteCast e o que você falaria para aquele garoto de 9 anos? Nossa, Poxa, que pergunta, né? Mas assim, eu acho que todo mundo tem que acreditar no seu sonho, acreditar no seu potencial. E eu acho que principalmente fazer o melhor da sua entrega. Você sempre ter esse posicionamento. Entregue o seu melhor.
né? O resto é consequência. Hoje, vivendo o posicionamento, eu sei que quando a gente fala entregue o seu melhor, eu já sei qual que é o complemento, o mais ele fará. Mas levei 25 anos da minha trajetória para ter essa sabedoria, né? Esse acesso a essa sabedoria milenar. Mas trilhei o meu caminho, né? E é o que eu falo, assim, se eu pudesse voltar, faria tudo de novo. Não me arrependo das coisas que eu fiz. Mas acho que porque sempre eu tive esse alto nível de compromisso, né? Assim, entregue o seu melhor, né? Que você vai vencer de alguma forma, você vai transpor barreiras. Ainda que você fale assim, poxa, mas eu acho que esse tipo de desafio não é para mim, intransponível. Você é capaz, né? Basta você estar posicionado, né? Perfeito. É isso. Se puder contribuir de alguma forma Contribuiu e bastante. responder, né? O que eu diria é isso, cara. É isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado, Eugênio. Que Deus te abençoe grandemente. Sucesso nessa sua Amém. carreira. Obrigado. E quero estar acompanhando aí também para aprender muito mais. Se Eu você que fica agradeço. ligadinho aí no nosso canal Multimente Cast, assim como eu, quero aprender com os nossos entrevistados, que tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. Então vem aprender com a gente. Se inscreva no canal aí, que tem muitos outros episódios aí para você. Um grande abraço, beijo no coração. Deus abençoe.